Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas. Agora, exercício F04, segunda fase aí 2023, um exercício que nós vamos falar a respeito da segunda lei de Ohms e que também agrega aí um pouco do conceito de lei de Biot-Savart a respeito de magnetismo, tá bom? De eletromagnetismo. Bacana, né? Acompanhe então a nossa correção. Vamos lá. Então, o exercício, pessoal, ele fala o seguinte: um circuito é formado por dois resistores em paralelo, conforme o desenho, tá? Imersos no vácuo, separados por uma distância d e ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Muito bem. Cada resistor é formado por um fio muito longo, do mesmo comprimento e área de secção transversal, mas com uma resistividade elétrica ρ1 e ρ2. Então são dois tipos de materiais distintos, tá bom? Como ele fala aqui, ó, diferentes entre si. E conforme ilustrado na figura, um está preto e outro está azul. Note e adote. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, à resistividade e inversamente proporcional à área da secção transversal. O módulo do campo magnético produzido por um fio muito longo, transportado por uma corrente elétrica I a uma distância R, é dado por μ0I 2πr, onde μ0 é a constante de permeabilidade do vácuo. O que queria chamar sua atenção? Uma coisa no meu modo de ver, pessoal, muito bacana que a FUVEST tem feito aqui, né? Ela está mostrando já que o vestibular está mudando e que ela não tem interesse em que o aluno fique decorando fórmulas, tá? Mas que ele saiba apenas utilizá-las. Então, se você for verificar, ele acabou de te fornecer aqui, pessoal, a segunda lei de Ohms, pois ele diz que é diretamente proporcional a comprimento, que a gente representa do L do inglês, né? Resistividade, que é o ρ, e inversamente proporcional à área. Olha aqui, turminha, tá? Outra coisa bacana que ele te deu é o cálculo do campo magnético num fio retilíneo, tá? Ele te deu que é o μ0 vezes o I dividido por 2π vezes o valor do quê? Do raio. Pessoal, bacana, parabéns à banca por ter feito isso, né? O aluno tem que ser capaz, sim, de resolver o exercício, mas não de ficar decorando fórmulas no mundo tão tecnológico que a gente tem hoje, onde você é capaz de consultar uma fórmula quando você precisar de qualquer lugar, tá bom? Muito bem, vamos lá então, toda item A. Sendo P1 e P2 a potência dissipada nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão P1 dividido por P2 e expresse a sua resposta, é lógico, em função de ρ1 e de ρ2. Agora é claro, né, pessoal? Tem algumas fórmulas que a gente considera básica, por exemplo, lei de Ohms, o cara precisa saber, né? Potência também, né, pessoal? Então, por exemplo, potência dissipada, né, pessoal? A gente tem a potência dissipada, ela pode ser tanto U ao quadrado sobre R, como ela pode ser o quê? Pode ser π, né? P igual a I ao quadrado vezes R. Mas isso tudo vem do quê? Vem da união de duas fórmulas, né? A primeira lei de Ohms, que é U igual a RI, e do quê? E da fórmula do π. Então, essas fórmulas básicas, aí eu concordo com eles, o aluno precisa saber, tá? E é a partir das básicas é que a gente chega nas mais complexas, como, por exemplo, a fórmula do campo magnético, o aluno pode esquecer, a fórmula a mesma segunda lei de Ohms, ela não é tão utilizada, tá bom? Muito bem, turma, então vamos lá. Sendo L e A, respectivamente, o comprimento e a área da secção dos resistores, o que a gente vai fazer? Então eu vou usar aqui a primeira relação que eu falei para vocês, ó, a do famoso por, né? P igual a U ao quadrado sobre R. Mas, Sotai, por que você não usou o PIR? Por que você usou o por? Ah, muito bem. Acontece, turma, que você observando aqui as duas bases, elas estão em paralelo. E quando está em paralelo, o que acontece? Quando está em paralelo, a tensão U, pessoal, é a mesma, tá bom? Isso mesmo, a tensão tanto é no de cima quanto de baixo, ela vai ter o mesmo valor da bateria. Então, como se conserva a tensão, a gente vai então utilizar a relação entre tensão. Se você fizesse pelo π, você ia ter que fazer a relação das correntes, não ia dar muito certo, tá? Então, P1 dividido por P2 vai ser igual o por de um pelo por do outro, né? Então, U ao quadrado sobre R ou V ao quadrado, tanto faz, né? A FUVEST gosta de chamar de V. Ó, ela chamou de V, a gente vai trabalhar com V. Mas a gente sabe que pode ser U também, não tem nenhum problema.
Então, o ao quadrado sobre R1 e o ao quadrado sobre R2. Agora, turma, o que depende aqui, né? Bom, a tensão a gente já viu que foi embora, né, Todai? A tensão vai embora, né? Então, nós vamos ficar com R2 dividido por R1, porque aqui inverte e multiplica, né? Todai, mas R2 dividido por R1, da onde que eu tiro agora? Agora você vai tirar da relação que ele te deu, que é a segunda lei de quem, pessoal? Segunda lei de Ohms, tá bom? Segunda lei de Ohms, que é o ρL dividido por A, tá bom? E ele deu para você aqui o ρ2LA. Agora, lembre-se que tanto o comprimento quanto a área, turma, é a mesma, né? Então, se a gente corta tudo isso daí, vai acabar ficando, então, que P1 sobre P2 é simplesmente o quê? ρ2 dividido por ρ1. Muito tranquilo, né? Questão bacana aí o item A, acho que ninguém ia ter muita dor de cabeça. Vamos para o item B. Item B, vamos lá, galera. Item B, então, nós temos o seguinte: considerando que a corrente total do circuito seja I, nós estamos vendo ela aqui, né? Corrente I. Obtenha em função de I ρ1 e ρ2, que é a resistividade 1 e a resistividade 2. O valor das correntes I1 e I2 que atravessam, então, os resistores 1 e 2, tá? Muito bem, pessoal. O que nós sabemos então? Que ambos estão submetidos à mesma tensão V, tá? Eu tenho tensão V aqui e tenho tensão V aqui. Lembrando da primeira lei de Ohm, né, turminha? Onde U é igual a RI ou V igual a RI, tanto faz. Eu posso escrever então que se o V aqui é igual ao V aqui, então eu posso escrever que o R1 e 1 é igual ao R2 e 2, ok? Muito bem. Agora, em função da segunda lei de Ohms, quem é o R1? ρ1L sobre A. E quem é o R2? ρ2L e A. Gente, perceba que isso aqui é uma igualdade. Se eu tenho que a área da secção transversal é igual, eu corto. Se eu tenho que o comprimento é igual, eu corto o comprimento também. Então, eu vou ficar com a seguinte relação matemática, que I2 é igual a ρ1 sobre ρ2, que multiplica I1, tá? Logo, né, pessoal, como eu sei da lei de Kirchhoff, que a corrente total aqui, I, ela é igual à somatória da corrente que sobe, mais a somatória, perdão, o I1 total é igual à corrente que sobe, que é I1, mais a corrente que desce, que é I2, então a gente vai escrever da seguinte maneira, turma. O I1 é mais quem? O I2. Mas quem é o I2, Todai? Ó, o I2 é esse cara aqui, ó. Ele vai ser ρ1 sobre ρ2 vezes I1, igual a I. Ai, Todai, e agora? Como é que eu faço para colocar, para achar o valor de I1, né? Bom, turminha, para a gente colocar o valor de I1 aqui, é melhor a gente já de cara colocar em evidência esse cara aqui, tá? Então, nós vamos ficar aqui, I é igual a... Vamos colocar em evidência o I1, porque o I1 ele está aparecendo nos dois termos, tá bom? Colocando em evidência aqui, quando não tem nada, a gente coloca 1. 1 mais. Aqui vai ser o quê? O ρ1 sobre quem? O ρ2. E fecha o parênteses. Sempre que depois que eu faço a evidência, eu testo para ver se está correto, tá? Faz o chuveirinho aqui, ó. I1 vezes 1 deu I1. I1 vezes ρ1 sobre ρ2 deu exatamente o mesmo valor, igual a I. Bom, só que eu tenho que isolar o I1, né, turma? Tem que isolar o I1. Então, como que a gente faz para isolar o I1, Todai? Bom, antes, pessoal, eu recomendo que você faça o quê? O mínimo múltiplo comum aqui, tá? Aqui dentro. Então, vai ficar ρ2 embaixo. ρ2 dividido por 1 dá ρ2. 1 vezes ρ2, ρ2. Mais ρ2 dividido por ρ2 dá 1. 1 vezes o ρ1, ρ1. Então, eu fiquei com ρ2 mais ρ1 dividido por ρ2. E, finalmente, galera, agora sim, né? Quem vai ser o I1, então? Bom, o I1, você vai fazer o seguinte, turminha. Lembra que isso aqui ainda é igual a I, né? Tá bom? Você vai pegar, então, o I1 e vai pegar esse segundo termo todo aqui, ó, tá? E vai passar ele dividindo. Quando você passa ele dividindo embaixo do I, ele vai fazer o quê, turma? Ele vai inverter e multiplicar. Então, o ρ2 vem para cima e a somatória de ρ1 mais ρ2 fica embaixo, tá ok? Aí fica bonitinho, ó. I1 é igual a ρ2 dividido por ρ1 mais ρ2, tudo isso multiplicado por I. E o ρ2, gente, você vai fazer a mesma maneira, né? Tá? Analogamente, você vai fazer o quê? Quem que é o ρ2? O I2, perdão. O I2, ele é o ρ1 sobre o ρ2 vezes o I1. Então, você tem lá o ρ1 vezes perdão, o ρ1 dividido pelo ρ2 vezes o I1,
que é esse valor aqui. Aí você pode achar também ele da mesma forma, tá? Analogamente. Pode fazer da mesma maneira como a gente fez aqui, tá bom? Eu acredito que você vai conseguir fazer, tá bom? Então, esse é o I1 e esse é o I2. Vamos para o item C, então. Aí, turminha, agora vamos para o item C. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, tá bom? Que está entre os dois resistores, mostrado na figura. Equidistante dos dois resistores. Opa, equidistante, Todai, significa que a distância deles é o quê? É a metade da distância D, tá bom? Então, essa distância aqui eu vou chamar de D sobre 2, e essa distância aqui eu vou chamar de D sobre 2, tá bom? Porque a distância total entre eles era a distância D. Considerando que I1 é igual a I2 sobre 4. Então, olha lá, turma, ele deu uma relação entre a corrente do primeiro e a corrente do segundo, tá bom? Expresse sua resposta somente em função de D, Mi0 e o I total. Bom, vamos começar pela lei de Kirchhoff, lei dos nós, pessoal. A corrente total que chega aqui, que é o I, ela vai ser igual à soma das correntes que saem do nó, ou seja, é igual à soma das correntes que atravessam os respectivos resistores. Então, eu vou ter aqui I1 e aqui eu vou ter o valor de I2. Tudo bem? Tranquilo? I1 mais I2 igual a I. Porém, quem é o I1? I1, ele fala que é 1/4 de I2, pessoal, isso mesmo. Então, 1/4 de I2 mais I2 vai dar o I. Portanto, matematicamente, a gente chega à seguinte conclusão. O I2 é 4/5 de I, enquanto que o I1 ele é 1/5 de I. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Acho que aqui a matemática não foi tão cruel, não. É bem simplesinho você chegar a essa conclusão aqui de fração. Bom, tô daí agora. Agora, nós vamos lembrar da equação que ele deu, né, pessoal? Que é a lei de Biot-Savart, lembra? Onde ele fala que o B é igual ao μ0 I dividido por 2π vezes o raio. Raio para nós é a distância, então a distância para nós ela vai ser D dividido por 2. Corta, corta. Então nós vamos ficar com μ0 I πd. O problema, turma, que eu queria chamar a tua atenção aqui, presta bem atenção agora, ó, é o seguinte, turma. Quando a corrente elétrica atravessa o resistor R1, pela regra da mão direita, o que a gente vai ter, Todai? Pela regra da mão direita, eu vou ter o polegar apontando aqui para a esquerda, pessoal, e os outros 4 dedos, eles vão passar por trás do condutor, tá certo? E eles vão gerar um campo em C de saída, tá? Então é um campo de saída aqui, ó, tá bom, gente? Esse campo elétrico B aqui em verde, a gente quando representa um pontinho, a gente diz que ele é um campo de saída, tudo bem? Todai, e o do azul? Bom, o do azul, turma, é o seguinte, ó, quando ele passa aqui por baixo, o, o polegar apontando para a corrente elétrica aqui, ó, tá? O que vai acontecer com os 4 dedos? Eles vão, em relação ao C, vai dar um campo de quê aqui, pessoal? De entrada, tá bom? Então, o campo aqui, ó, ele é um campo de entrada. Ele está entrando no plano da folha. Muito bem, Todai. Deixa eu apagar aqui porque a gente vai precisar desse espacinho aqui para escrever isso, tá, pessoal? É o seguinte, turma. Quando você tem um campo de entrada e um campo de saída, o campo resultante aqui, turma, ele vai ser o quê? O nosso campo resultante, quando você tem entrada e saída, ou seja, você tem um de ponto e um de X, o campo resultante ele vai ser a diferença, tá bom, galera? Você vai fazer a diferença. Se os dois campos aqui em C eles fossem de entrada ou os dois fossem de saída, você iria somar os campos, tá? Então, turminha, vamos lá. Campos magnéticos calculando agora em 1 e em 2. Pela expressão, então, que a gente deduziu ainda há pouco, μ0i, né? Corta o 2 e corta o 2, π sobre d. Isso que a gente já tinha deduzido com vocês, tá? Então, μ0i sobre 5, por quê? Porque aqui, ó, é i sobre 5, sobre πd. E o 2, Todai? O 2 vai ficar μ0 i2, corta o 2 também, πd, né? Só que agora vai ficar 4/5, tá bom? Ó, 4 sobre 5, ok? Maravilha. Então, pela regrinha da mão direita, né, pessoal, a gente constatou que um é de saída e um é de entrada, e que o campo resultante, né, Todai, vamos falar aqui de novo, o campo resultante, quando você tem um saída e um entrada, né, pessoal, o verde e o azul, você vai fazer o quê? A diferença, tá bom? A diferença, pessoal. Isso mesmo. Então, você vai fazer que B2
menos B1 é igual ao campo resultante, que é o campo em C, tá bom? Fazendo então o campo B2 menos o B1, nós vamos ter 4μ0i menos μ0i sobre 5πd. O 5πd é mesmo o denominador, a gente mantém o denominador. 4 menos 1, 3, né, turma? Isso mesmo. Então ficamos aí, né, bem simplesinho, 3μ0i sobre 5πd, o campo resultante. Ok? Exercício bem bacana, ele fala de regra da mão direita, né? O pessoal fala de Biot-Savart, Kirchhoff, né? Na hora da relação das correntes. É um exercício bem completinho, típico FUVEST aí, tá bom? Espero que você tenha aí entendido. Qualquer dúvida, deixe a sua dúvida lá no comentário.